Bom dia. Mateus 12. Do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 38. Mateus 12, versículo 38. Então, alguns dos mestres da lei e fariseus lhes pediram: Mestre, queremos ver da tua parte algum milagre. Jesus já tinha curado uma quantidade enorme de enfermos, já tinha expulsado o demônio, libertado muitas almas, que estavam presas na mão dos demônios. Jesus já tinha feito coxos andar, cegos enxergarem. Jesus multiplicou pães e peixe. Com alguns pãezinhos e peixe, ele multiplicou e alimentou uma quantidade enorme de pessoas. Jesus ele ressuscitou mortos. Quando eu falo morto, nós lembramos do caso primeiro. Jesus ressuscitou Lázaro, irmão de Marta e Maria. Depois Jesus ressuscitou uma menina de 12 anos, filha do oficial do centurião. Jesus ressuscitou o filho da viúva Naim. Então, mais sinais do que isso, Jesus estava operando sinais que nunca antes tinha acontecido. Nunca antes ninguém tinha visto ali Israel. E Jesus operou. Jesus fez acontecer. Inúmeros sinais, maravilhas, milagres. Mas mesmo assim, os religiosos, esses fariseus, eles vêm até Jesus, falam: não, nos mostra um sinal, nos mostra algum milagre. Aí, antes de nós criticarmos eles, vamos criticar os nossos religiosos da atualidade. Os religiosos, como todos nós temos a Bíblia. E a Bíblia está cheia de milagres. A Bíblia está cheia de sinais de Jesus. Sem levar em consideração que o principal sinal foi a morte de Jesus. Foi o fato de Jesus ter vindo, ocupado o nosso lugar, assumido todos os pecados e morreu em nosso lugar. E ressuscitou. Ao terceiro dia está vivo para sempre. Então o principal sinal de Jesus é este. Mas as pessoas ainda ficam querendo sinais. Não, queriam um sinal. Nós não temos que pedir sinal, basta nós olharmos quantas pessoas são curadas por dia de maneira inexplicável. São libertas. Quantas coisas acontecem diariamente. Não é pelo fato de não estar acontecendo na minha vida que não é o Senhor que está fazendo. Não é pelo fato de não estar acontecendo, esse milagre não aconteceu dentro de uma denominação que se diz evangélica, que não foi o Senhor que fez. Nós sabemos que tudo é Ele. Mas mesmo assim nós queremos sinais. Nós criticamos os outros. Não, por que eles vêm pedir sinal se Jesus tinha feito tantos sinais? Mas Jesus está fazendo um monte de sinais todos os dias. E as pessoas não queriam ter que ele me desse pelo menos um sinal. Ele me desse um sinal que meu casamento seria restaurado. Ele me desse um sinal que ele está me ouvindo. Ele me desse um sinal que eu vou ser curado. E Jesus deixou bem claro que ele não daria nenhum sinal mais. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E olha a resposta que Jesus deu para esses.
Ao que Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Olha essa geração aí, interessante, que Jesus ele não aliviava, ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele respondeu assim: uma geração perversa e adúltera. Essa foi a resposta. Jesus o chamou de perverso, ou seja, de maus e adúlteros. Foi isso que Jesus o chamou. E disse: essa geração pede um sinal. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Falou: não tem sinal, não vai dar sinal nenhum. Essa geração adúltera, vocês são adúlteros, vocês são maus, vocês são perversos. E veio me pedir um sinal? Não vai ter sinal nenhum mais. Um sinal que vocês terão é do profeta Jonas. O que aconteceu com o profeta Jonas? Jonas era aquele pregador, aquele que Deus o mandou, o enviou para Nínive, para ele pregar em Nínive. Só que Jonas não quis ir. Jonas tentou fugir de Deus. Por quê? Em Nínive praticava muitos pecados. Então Jonas falou: não sei como Deus é bom. Se eu for lá e pregar o que Deus está mandando eu pregar, pode ser que o povo se arrependa. E se arrepender, Deus vai ser bom e não vai puni-los. Então eu não vou, eu prefiro que eles sejam consumidos. Então o Jonas estava com maldade no coração. Ele não queria que o povo de Nínive fosse salvo. Então ele resolveu fugir. Mas Deus fez com que ele fosse atirado ao mar. Nós conhecemos uma história, está na Bíblia. E Deus criou um peixe, um grande peixe. Quando fala assim, criou um grande peixe, porque as pessoas falam uma baleia. Não é baleia. Nenhum ser humano tem condição de passar pela boca, pela garganta de uma baleia sem ser esmagado. Está principalmente por causa da dentição dela. Então não tem nada a ver com baleia. Igual a Bíblia fala, foi um grande peixe. A Bíblia em nenhum momento se refere como se fosse uma baleia. Foi um grande peixe. Exatamente para aquela situação. Criou aquele peixe, engoliu Jonas. Jonas ficou 3 dias no ventre, na barriga, no estômago deste peixe. Olha, ou seja, Jonas não morreu, ele estava dentro desse ventre. E lá ele reconheceu que era Deus, ele se arrependeu, ele orou, ele clamou, Deus ouviu e fez com que o peixe o vomitasse, o expelisse ali em Nínive. Ali ele já caiu direto em Nínive e foi pregar a mensagem que Deus tinha mandado, mandando o povo se arrepender, caso contrário, dentro de 40 dias, Nínive seria destruído. O que aconteceu? Todos em Nínive se arrependeram, até o rei. O rei determinou um jejum, o rei determinou que todo mundo se arrependesse com um pano de saco e cinza. Então houve o arrependimento. E por esse motivo, ela não foi destruída. Jesus está falando da mesma forma, como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem, ou seja, Jesus, também iria ficar 3 dias como morto ali no sepulcro, mas ressuscitaria. Esse é o maior sinal que ele falou. O maior sinal que vocês terão é esse. E nós tivemos que ter esse sinal. Jesus morreu ali na cruz do Calvário. Ele se entregou
na hora que ele disse, meu Deus, por que me abandonou? Logo depois ele se entregou. Ele morreu. Eles enterraram ele, colocaram num sepulcro, onde ele permaneceu durante 3 dias. Depois dos 3 dias ele ressuscitou. E ele está vivo para sempre. Jesus vive. Então Jesus respondeu e falou, não, o único sinal que eu vou dar para vocês é este. O único sinal que essa geração adúltera, má, perversa, terá vai ser este. Da mesma forma, Jesus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. As pessoas ficam buscando sinais. Eu quero sinal disso, eu quero sinal daquilo. Mas não terão sinal nenhum, a não ser o sinal de Jonas. É o sinal de Jonas, o sinal que Jesus morreu, ficou 3 dias e ele ressuscitou. Então as pessoas dizem, pastor, Deus tem que me dar um sinal. Deus não tem que dar sinal para ninguém. Deus não tem que estar mostrando nada para ninguém o que ele está fazendo ou deixa de fazer. Deus não tem essa obrigação. Deus não nos constituiu como fiscais dele. Não houve isso. Então, nós temos que parar com esta crendice. Eu digo crendice. Não, que Jesus vai me dar um sinal. Jesus vai me dar este ou aquele sinal. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Jesus, depois de morto, depois de ressurreto, né? Jesus apareceu ressurreto, ele estava já ressuscitado. Ele apareceu e assim, no versículo 4 ele diz assim, certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, a qual salientou-lhe de mim ouviste. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que haviam reunido lhe consultaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes afirmou, não vos compete, versículo 7, não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Não compete você saber. Mas vai acontecer e você vai ser testemunha. Testemunha vai correr por toda parte. Então não adianta nós ficarmos, estamos precisando de um sinal, quero que o Senhor nos mostre um sinal, nos mostre isso, nos mostre aquilo, que não é assim. Não é assim que funciona. Ele é o Senhor, ele é soberano. Tá? Então, nós temos simplesmente crer nele, crer na palavra dele, viver pela fé. E não ficar buscando sinais. Quem busca sinais são os incrédulos. Aqueles que não acreditam. Aqueles que têm dificuldade para crer. Ficam buscando sinais. Os religiosos buscam sinais. Então foi o que Jesus respondeu. Um sinal é o de Nínive. E ele ainda vai mais ainda. Na noite do coração da terra. O povo de Nínive se levantará no dia de juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Olha,
Mas mesmo aquela geração aquele povo de Nínive, aquele que Jonas não queria pregar, com medo deles se arrepender e Deus os salvá-los, este povo se arrependeu. Este povo se salvou e eles, no dia do juízo, ele estará lá junto com Jesus nos acusando. Seremos condenados. Isto porque eles se converteram. O problema é que eles se converteram e muitos nos templos evangélicos, religiosos, não se converteram. Mas o povo de Nínive se converteram. Então esse povo de Nínive também vai estar lá no dia e eles podem nos condenar, ajudar a nos condenar, falando isso aí, não se converteram. Ah, não, essa irmã, esse irmão, esse pastor não se converteram. Olha bem, é o que Jesus está falando, eles se converteram com a pregação de Jonas. Jesus é muito maior, igual Jesus disse. Agora, quem estava aqui sou eu, estou falando. Muito maior do que Jonas. E eis aqui que está quem é maior do que Jonas. Nós temos o maior que Jonas, o maior de todos. Nós temos o Mestre, nós temos Jesus. E às vezes não aceitamos a palavra dele. Não nos convertemos. O povo de Nínive se converteu só com a pregação. Era uma cidade grande, disse que levava 3 dias para percorrer. Jonas, andando e pregando, falando, se não se converter, dentro de 40 dias o Senhor vai destruir. O povo só ouviu e se converteu. Abandonou o zelo, abandonou o pecado, se humilharam na presença do Senhor. Mas às vezes não, nós somos arrogantes com esses fariseus, com esses escribas. Aí ficamos pedindo sinais. Nós ficamos clamando por sinais, mas nós não nos convertemos. Nós não abandonamos os erros. Nós não abandonamos os pecados. Nós não abandonamos o que não presta. Mas ficamos clamando, pedindo por sinais. Nós temos que ser cristãos adultos. Saber que não existe. O Senhor não prometeu mostrar sinais nenhum para nós, não. Ele disse assim, mas que se creres verá a glória de Deus. Nós temos que perseverar, nós temos que colocar atenção, nós temos que parar com essa meninice de falar que temos fé quando não temos. Nós temos que nos esforçar, nós temos que praticar e não ficar querendo sinais. O sinal, Jesus já deu. O maior sinal ele já nos deu. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio do confim da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis aqui, esta que é maior do que Salomão. A rainha do sul, a rainha de Sabá, como queira, ela saiu quando ela ficou sabendo da fama de Salomão, do reinado de Salomão, do reino de Salomão. Ela falou, não, eu tenho que ver isso pessoalmente, ver se é verdade tudo que fala da grandiosidade do reino dele e do conhecimento dele. Ela foi levando vários presentes, ouro, tudo aquilo, e chegou lá e ficou impressionada. Ela viu tudo, falou, não, o que eu vi era muito menos, agora eu vejo que é muito maior do que aquilo que me falaram. Ela perguntou ao Salomão sobre tudo, Salomão tudo respondeu. Salomão respondeu de acordo com a palavra, de acordo com o Senhor. Porque nesta época, Salomão ainda estava na presença do Senhor. Porque no final Salomão se perdeu. No final Salomão se perdeu, que a Bíblia nos mostra e nos fala. Ele fez uma série de desobediências, Deus disse para não envolver com outras mulheres, ele envolveu com a quantidade de mulheres, tudo estrangeira, começou a adorar os deuses dela e se perdeu. Está na Bíblia. Mas ela viu. Ela ficou deslumbrada.
ela se converteu. Quando viu todo o cuidado, toda a ação de Deus ali, no reino de Salomão. Salomão, o homem que escreveu Eclesiastes, o homem que escreveu Cantares ou Canto, o homem que escreveu um Salmo, o homem que escreveu Provérbios, no final se perdeu. O homem que o tempo todo Deus esteve com ele, mas no final ele se afastou do Senhor, ele desobedeceu e foi se envolver com a quantidade de mulheres erradas que Deus disse para ele não se envolver. Conclusão, se perdeu. Mas a rainha se converteu. Sou deslumbrada e conclusão. Agora a palavra do Senhor fala que tanto ela como o povo de Nínive vão se levantar e vão condenar essa geração má, perversa e adúltera. Uma geração que fala o nome do Senhor, cita o nome do Senhor, mas que não obedece. Uma geração que fala em fé, mas não coloca a fé em ação, que não pratica a fé. Fala em fé, mas fica pedindo sinais. Uma geração que fica orando, o Senhor me dá um sinal, me mostra, me mostra. Isto porque não crê no Senhor, não crê no Evangelho, não crê na palavra dele. Esta é essa geração má e adúltera. Enquanto aqueles que todo mundo sabia, notadamente conhecido como pecador, como o povo de Nínive e a rainha do sul, se converteram. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos, pior do que ele, e entrando passam a morar ali, e o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. As pessoas ouve, busca a palavra de Deus, ouve a verdade, mas só com o tempo, como aquela palavra que Jesus conta, os prazeres do mundo, o amor ao mundo, as necessidades carnais, o afasta do Senhor. Quando aceita, quando está ali recebendo a palavra, fica limpo. Mas depois as coisas do mundo o atraem novamente. O demônio que tinha ali, que saiu, foi rodar por aí, deixou limpo. Mas ele não soube perseverar. Não é a questão agora, não é os demônios, é a vontade carnal, é o desejo humano. É o desejo humano de, não querer, eu tenho que ver um sinal. E se eu não ver um sinal, eu não creio. O Senhor tem que falar comigo, tem que me mostrar, sendo que o Senhor já nos mostrou tudo na palavra. O maior sinal ele já nos deu, dá-nos sinais pela palavra. Aí não aceita jeito. Ou seja, aí os demônios voltando, ele não volta sozinho, ele vem com mais 7. E a situação daquela pessoa é bem pior do que era antes. Torna pessoas incrédulas, torna pessoas mortas espiritualmente, são pessoas que tornam-se religiosas, estão dentro de templos, mas não praticam, não vivem a palavra de Deus, citam o nome do Senhor, mas não têm respeito, não agem em conformidade com a vontade do Senhor. Porque já tem mais 7 demônios habitando na vida dela. Mas por que isso? Porque ela de coração, ela rejeitou a palavra de Deus. Ela rejeitou. Então nós temos que entender, quando nós deparamos com pessoas dentro de templos vários por aí, pode estar no banco, pode estar no púlpito, ali no altar.
não estão vivendo o Evangelho, não estão praticando o Evangelho, estão vivendo uma outra coisa. É porque são pessoas que não têm fé, são pessoas incrédulas, são pessoas más, são pessoas adúlteras, tá? Em primeiro lugar, o adultério não é só entre homem e mulher, não. Existe o adultério da palavra, quando está adulterando, falsificando, acrescentando, diminuindo qualquer coisa da palavra de Deus, está adulterando. Então são pessoas que estão adulterando. Quando começa a ouvir, não, eu vou seguir, acha boa palavra, acha boa mensagem, o demônio sai. Só que ele sai por aí vagando. A casa fica limpa, a pessoa não persevera, ele volta com mais sede. E a palavra diz que o estado dele, o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. Assim também ocorrerá com esta geração má. Esta geração que não crê, essa geração que não coloca a fé em ação, essa geração fica pedindo sinais, sendo que todos os sinais o Senhor já nos deu. E enquanto Jesus estava pregando a grande multidão do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Então alguém o avisou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não. Seu pai e sua mãe, não. A minha mãe e meus irmãos é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Se nós queremos ser amigos, ser parentes, ter Jesus na nossa vida, nós temos que obedecer. Pessoas ficam falando: Jesus, eu amo Jesus. Não, este amor que falam não é verdadeiro. O amor é quando nós o obedecemos, quando nós vivemos a tua palavra, quando nós vivemos o seu evangelho. Aí sim existe amor. Este é o verdadeiro amor. Caso contrário, não. Nós somos uma geração má e adúltera. Uma geração que precisa se converter. Não ficar pedindo sinais. Uma geração que não tem que ser religiosas, mas seguidora de Cristo. É isso que nós temos que ser. Nós lemos hoje do livro de Mateus, capítulo 12, do versículo 38 ao final. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo: leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.